Vamos orar. Leve cabeça a oração. Oremos. Grandioso Deus, aqui estamos, Senhor. Primeiro, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Estamos aqui para te exaltar, para te louvar, para aprender da tua palavra também. Quero, Senhor, te agradecer por essa oportunidade que aqui estamos, sãos e salvos. E eu quero, meu Deus, rogar pelos nossos irmãos e as pessoas lá em Venezuela, Senhor, na Venezuela. Que o Senhor, meu Deus, possa estar ajudando. Eu sei, meu Deus, do teu poder, da sua soberania, mas eu intercedo nesse momento por eles que estão lá, meu Deus, sofrendo. Vá, Senhor, de encontro a cada um, encontra aqueles que estão de repente soterrados, Senhor, vivos. Ó Jesus, faça o que possa ser encontrado essas pessoas, meu Pai. E assim também nós como igreja, incomoda os nossos corações para poder também ajudar. Oro pelo nosso pastor também, que o Senhor possa estar cuidando da saúde. Eu sei, meu Deus, que o Senhor já está cuidando, mas também intercedo pela vida dele. E assim, meu Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que o que viemos fazer aqui é só para te louvar e te adorar. E assim, meu Deus, nos faz entender a tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A igreja cooperadora da verdade. Esse é o tema que vamos estudar hoje, a lição 9, né? Eu fiz um resumo aqui dessa lição, e é uma ideia de como nós temos que agir hoje. A igreja primitiva, ela, logo no seu início lá, deu vários exemplos de como nós, como igreja hoje, podemos também cooperar com a obra, seja com missões, seja para ajudar alguém, mas coletivamente falando, nós também, como igreja, podemos ajudar. Eu vou começar lendo aqui um trechozinho da lição, rapidinho, só para a introdução. Diz assim: a igreja é chamada por Deus para cooperar com a verdade do Evangelho, apoiando aqueles que anunciam a palavra e vivendo de forma fiel aos ensinamentos de Cristo. Cooperação entre igreja aparece diversas vezes no Novo Testamento. Esta inter-relação é observável em pelo menos 3 áreas de atividade. São áreas que nós já atuamos, mas que nós vamos relembrar ela. A primeira é a questão de administração e doutrina. E a segunda é no Ministério de assistência social. E o terceiro, no trabalho evangelístico e missionário. Então, são 3 assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, né, para que nós vamos aprender mais. Já somos uma igreja atuante, né, cooperadora da verdade, mas hoje vamos aprender um pouco mais sobre isso. Uma questão que eu fico aqui olhando aqui, né, quando ele botou aqui, essas 3 questões aqui, ele é muito interessante. É o que Cristo nos ensinou, é o que Cristo ensinou para a igreja dele. E às vezes eu fico observando que muitas igrejas, às vezes, colocam algo a mais em cima dessas coisas aqui. E o que acontece? Às vezes, traz o quê? Cansaço para a pessoa que está ali. Às vezes até um afastamento da própria família, porque não tem aquele convívio familiar, né? E se torna uma coisa assim, muito assim, cansativo em si, no dia a dia. Porque, referente ao Evangelho, o que eu sei, o que eu aprendi é o seguinte: primeiramente, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. E foi isso aqui que Cristo ordenou para a sua igreja. A doutrina, porque sabemos que existem muitos outros tipos de doutrina, então a gente tem que estar firmado no que a palavra de Deus nos ensina. Ministério de assistência social, a gente vê que em Atos dos Apóstolos fala muito referente à ajuda que as igrejas davam, né, para algumas regiões. E evangelho, a pregação do evangelho, você levar a palavra de Deus, esse aí foi um fato que Cristo ensinou. Agora, muitas igrejas, como eu falei, muitas igrejas hoje colocam muitas coisas acima disso aí. E às vezes, tem pessoas até que às vezes sentem cansaço, às vezes não tem tempo para a família, não tem tempo para filho, essas coisas, e isso aí não é de Deus. Quando fala em cooperação, né, é cooperar para o reino, não tirar de quem não tem, muitas vezes. Deus falou interessante isso aí, que infelizmente coloca assim, muitos fardos pesados nas costas dos irmãos, mas a ideia é o coletivo. A igreja, como a igreja pode cooperar para a obra crescer? Nós, como igreja, o que podemos fazer? E a Bíblia traz uma história interessante, não é uma história não, é o que aconteceu, é a história, mas que fala sobre alguns homens que desceram da Judéia para Antioquia. Né? Sabemos que Paulo estava lá em Antioquia, Paulo e Barnabé,
E chegando lá, houve algo assim, muito, que eu posso dizer assim, do homem em si, né? Alguns judeus foram para lá, para Antioquia, pregar a palavra, mas vamos ver em Atos 15, de 1 a 2, porque a história narra de uma maneira melhor e mais fácil de entender. Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim: Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Para os irmãos que estão chegando agora, acho que Marilene não sabe, talvez, circuncidado era um costume judeu, né? Toda criança, até uma certa idade, não lembro que idade era, né? Ela era circuncidada. Circuncidada era uma pelezinha, né? Que tirava do pintinho da criança. Aqui é uma marca, que já veio já de antes uma promessa que eles fizeram. Então, todo judeu era como posso dizer assim, uma aliança, né? Que eu não sei como era uma aliança com Deus. E aí eles tinham que fazer isso até uma certa idade, tinham que fazer. E eles queriam que quando Jesus veio, e veio para todos, ele não veio só para os judeus. E o interessante é que quando alguns que vieram de lá da Judéia pregar em Antioquia, né, eles queriam que os gentios que aceitaram a Cristo também fossem circuncidados, já adultos. Aí Paulo vem, entra, e a galera que também lá, não, tem alguma coisa errada aí. Vamos discutir esse assunto. Aí que entra a cooperação da igreja. Por exemplo, a igreja estava bem firme lá em Antioquia, na Judéia, estava bem firmada lá, e em Antioquia estava chegando o evangelho. E aí vai Paulo, aí a igreja de Antioquia manda Paulo, no caso foi Paulo, Barnabé e outros irmãos até a Judéia para debater esse assunto. Será que era necessário circuncidar aqueles homens gentios que aceitaram a palavra ou não? Aí que entra a cooperação da igreja. Eles respeitando, né, o coletivo, fez com que Paulo, Barnabé e outros foram até a Judéia discutir com alguns irmãos esse assunto. Porque os irmãos que vieram da Judéia pregar cá em Antioquia disseram que eles teriam que ser circuncidados. E Paulo já houve várias discussões com Paulo sobre isso, porque Paulo veio para os gentios. E eles que vieram de lá de Antioquia, ou da Judéia, queriam que o pessoal aceitasse o evangelho como vieram para os judeus. Tinha que ser circuncidado, tinha que criar toda uma certa tradição que eles tinham. E Paulo diz, não é assim mais. Hoje o evangelho é livre. Livre no sentido de não é preciso mais essa religiosidade. Talvez para os judeus sim, mas para os gentios não, aqueles que não aceitaram ainda. Não era necessário. Aí mandou lá Paulo, Barnabé e alguns para discutir sobre esse assunto. Aí que vem a cooperação da igreja de lá, mostrando como deve ser feito. Houve uma discussão lá entre eles. A questão da circuncidar é o seguinte. Isso foi uma ordem de Deus, porque o povo judeu era o único povo que fazia essa prática de circuncidar. Por quê? Porque ele era um povo separado de todos os outros povos. Os outros povos não faziam isso. Então era um povo escolhido de Deus mesmo, separado para Deus. Então quando Cristo ele vem, né? Quando Cristo vem, praticamente ele vem, porque ele veio para todos. Quando ele veio para todos, quer dizer, eu não sou judeu, né? Por que eu devo me circuncidar? Desde quando eu estou na graça de Cristo. Isso aí era referente ao povo de judeus, não aos gentios. E aí Paulo e Barnabé e os outros irmãos foram até Jerusalém. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. Em Atos 15:4, está dizendo lá. Logo a seguir, deram um relatório, né, do trabalho sendo feito em Antioquia. Disseram tudo estava acontecendo lá, né, em Antioquia. Olha a igreja aí agindo como cooperadora também. Aconteceu que, na verdade, Paulo, ele veio, né, ele estava lá na Antioquia, mas ele veio a Jerusalém e deu um relatório do que estava acontecendo. Então, aí a igreja estava cooperando também lá na Antioquia sobre o evangelho. Só que ele veio para cá discutir sobre aquele assunto da circuncisão. Aconteceu que a igreja em Jerusalém não gostou do relatório. Ele não achou legal, né? Não, tem que circuncidar, né? Se aceitaram, tem que se circuncidar. E aí houve discórdia e o assunto foi encaminhado a um grupo pequeno para maior discussão. Em termos de hoje, né? Este grupo seria semelhante a uma comissão para dar parecer. Isso acontece muito na igreja, né? Geralmente, quando tem um assunto para discutir, né? Para tratar, formamos uma comissão, essa comissão discute o assunto e traz até a igreja. Ainda no grupo, conforme Atos 15:7, houve grande discussão antes de chegarem a uma conclusão. Aquele grupo ainda discutiu um bocado sobre isso, né? Era um grupo de judeus
né? E Paulo estava ali defendendo os gentios. O importante é notar que a decisão final foi da igreja em Jerusalém. Não foi dos apóstolos, nem dos anciões, nem de Pedro. Então foi uma decisão coletiva da igreja. Não foi só Pedro ou Paulo ou os apóstolos que decidiram, mas a igreja se reuniram e decidiu isso. É aí que a igreja coopera com a obra, né? Nós fazemos parte de uma comissão, Batista Brasileira, comissão não, como é que não é convenção, né? Nós damos, não sei se é uma vez por ano, né? O pastor vai lá para a assembleia que tem, e aí aprende algumas coisas que lá são dadas, são passadas, e traz para a gente também. Então existe, nós fazemos parte de uma convenção também, nós como igreja. E aqui, Paulo estava lá, em meio a uma convenção, discutindo sobre algo que estava acontecendo em Antioquia. E aconteceu isso também em Gálatas. Em Gálatas também houve essa questão, em Gálatas 2, 11 ao 14, né? Diz assim, os judeus queriam obrigar gentios convertidos a circuncidar-se também. Houve também lá esse problema em Gálatas. E diz assim, ó, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resistir a cara, né? Porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando. Estava lá com o gentio, né? E quando viu lá Paulo chegando, começaram a se retirar, porque tinham medo de criticarem ele. Como é que pode vocês judeus junto com os gentios, né? E aí foi. E se apartou deles, temendo o que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga o gentio a viver como judeu? Então, estava ali, né, eles queriam obrigar, eles viviam entre eles, mas queriam obrigar que os gentios vivessem como ele. Ou melhor dizendo, queria que fosse circuncidado. E a briga de Paulo era essa. Não era necessário. Aceitou a Jesus, não era obrigado, era um costume de judeus. Não era um costume de todos, não era obrigado a todos a fazerem isso. É uma questão que às vezes acontece até hoje, entre as igrejas que não são da mesma denominação. Né? A denominação. Uns creem em uma coisa, outros creem em outra. Um crê que o batismo com o Espírito Santo tem que falar em língua, outros crê que você aceita Cristo, você já está salvo com o Espírito Santo. Aí são essas discussões, como eu já fui da igreja pentecostal, essa é uma questão que eu nunca discuti com ninguém, com nenhuma das duas. Eu acho que a questão toda é a fé, o modo de que você crê. Se eu creio que eu tenho que falar a língua, eu creio que eu estou crendo no Espírito Santo. Se eu creio que eu me aceito Jesus e não preciso falar em língua, eu creio sim que eu sou selado pelo Espírito Santo. Eu sou batizado pelo Espírito Santo. Isso é questão de fé. É a mesma coisa a questão quando a gente fala do batismo. Né? Não devemos discutir o batismo. Nós queremos que devemos submergir para ser batizado, ou seja, mergulhar. Tem uns que jogam água. A questão é, eu creio, a minha fé é essa aqui, acabou. A questão é que a gente tem que fazer sim, conforme manda, Jesus manda, ou seja, é o mandamento. Estou fazendo um mandamento. Estou cumprindo esse mandamento, mas a questão toda é a minha fé que tem que estar selada nisso aí. E aí houve essa discussão lá de novo em Gálatas, né? E aí Paulo usa a mesma carta, na mesma situação, para também tentar resolver esse problema. E a igreja lá, apesar de ter recebido instrução da igreja dos irmãos lá em Éfeso, não é? Os judeus, Paulo usa a mesma referência, a mesma carta. Eles já tinham discutido sobre esse assunto, só que não chegou no final, não foi decidido que os gentios também teriam que ser circuncidados. E o que aconteceu? A mesma carta que Paulo, mesmo sistema que Paulo usou lá, usou também em Gálatas, e não foi obrigado o povo a se circuncidar. Né? Seguiu-se aí a ideia de ser livre. Cristo como cabeça. Cristo era o único que levava a salvação. Não a questão de ser circuncidado ou não. E também nós vemos a igreja como cooperadora, né?
A igreja ela pode consultar e discutir com outras questões pertinentes ao trabalho. Então, quando a igreja é cooperadora, ela discute com outra igreja. Não tem problema, não vai ouvir a outra igreja, né? Nós somos uma igreja independente, mas damos conta à convenção, no sentido de participamos de uma convenção, fazemos parte de uma convenção. Então, algum assunto que é discutido lá, nós também trazemos para nós aqui, né? A ideia é de seguir a mesma linha. Tem coisas que muitas vezes nós discutimos entre nós aqui, que não é tratado na convenção, é tratado como igreja. A igreja que é absoluta no que vai ser tratado. É interessante que o pastor tem autoridade, tem, a convenção tem autoridade, tem, mas a igreja decide. A igreja É por isso que participamos, né, aqui de assembleia, de convenção, para isso, porque é a igreja que decide realmente o que vai ser tratado, de que forma nós vamos tratar. E tem uma questão também, né? Às vezes tem decisões que às vezes a gente vê que tem pessoas que às vezes ela é contra, tem umas que são a favor, mas a que vence é a maioria. E aquelas pessoas que às vezes não concordam com certos tipos de situação, ela tem que aceitar e ficar calada, quieta. Por quê? Porque começa a haver aquele burburinho e começa a criar dissensões na igreja. Porque é um corpo que tem aqui. Então esse corpo ele tem que é um corpo vivo, né? Onde o cabeça é Cristo e decisões têm que ser tomadas. E se acaso não der, se não der certo? Sim, se não der certo, corrige. Tem que corrigir. Porque às vezes, vamos supor, às vezes acontece certas decisões, o irmão não aceita, a igreja vota, né, a maioria, e aquele irmão que não foi aceito na ideia dele, nem não aceitou, ele fica nos cantos ali, ó. Chama um irmão e começa isso e aquilo. E o que acontece? Dissensões dentro da igreja. Isso é muito, muito perigoso. Como já aconteceu aqui nessa igreja. Já aconteceu nessa igreja. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta, porque é aí que o inimigo ele atua. É aí que o inimigo atua. E aquele irmão que é mais fraco, né? Provavelmente que não tem um conhecimento, aí começa a ir seguir o que o outro irmão aqui acha que deve ser feito. Mas a decisão é unânime, é da igreja, a maioria, aqueles que cuidou, se cala e não é criticar, é trabalhar junto, independentemente da situação. Aí eu me lembro de Paulo, quando chegou lá, foi em Gálatas, se não me engano, e aí pregando para aquele povo, tinha que pregar tipo com leitinho, né? Algo muito líquido, porque a igreja estava ali em pecado e não aceitava algo mais sólido, algo mais consistente. Isso acontece como na prática? Ah, porque de repente fulano não aceitou a minha ideia, como o Elias falou. Ah, eu não aceito, vou sair da igreja. Ah, porque era a quarta-feira até tratamos sobre isso. É porque me chamaram aqui para cantar. Ah, no dia me chamaram e botaram outro no meu lugar. Ah, vou sair da igreja. Isso não é coisa de crente maduro, né? Somos um corpo. Temos que viver em cooperação para a obra. Tudo é para Deus. Não é para me aparecer aqui na frente. Seja o que for. Ah, me chamaram para varrer a igreja, já tinha varrido já. Pô, me reter, porque quem vai... São coisas simples que a gente pode resolver. Eu fico feliz quando eu vejo algum irmão, por exemplo, vou falar roxinha aqui. Nem sempre nós podemos visitar os irmãos. Não precisa ninguém mandar, a roxinha vai lá e visita. Rapaz, eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Às vezes eu também queria ir, eu gosto de participar disso, mas às vezes não consigo. Mas somos cooperadores da obra, ela vai lá sem ninguém mandar. É assim que funciona a obra de Deus. Não precisa ninguém estar mandando, faça, é para o Senhor. Ah, fulano não limpou a igreja, o que é que custa? Ah, João e Cris que limpa. Mas se não puderam vir, o que está doente, irmão, não custa nada de chegar e limpar também. Não tem problema nenhum enquanto a isso. É para Deus, é para o Senhor. Pode falar, irmão. Tomar esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente tenta no oba-oba de tudo. Ah, eu que visitar a igreja não veio, mas estamos lá representando a igreja. Isso é importante que ela falou. Então, esse cuidado, irmãos, se alguém não faz, faça. Eu fico olhando a irmã de Sara falar de uma questão aqui, sempre ela fala sobre isso. Que eu acho que alguém que trocava piano na igreja lá em Jaguaquara, não sei, e muitas vezes fulano não estava, outro ia e pegava, tocava num lugar. É assim que funciona. Né? Se um não pode, outro faz, não precisa esperar do outro não fez, eu não vou fazer. Eu não fui chamado para fazer. É para Deus, irmão, não é para homem, não. Entendeu? Então a igreja tem que ser cooperadora com a obra. Seja ela coletiva ou seja ela também individual. Eu, no meu individual, também tenho que ajudar a igreja, tenho que cooperar com a igreja. E uma outra parte também da cooperação da igreja, nos trabalhos missionários, né? Nós tiramos isso aqui de letra. Graças a Deus, somos uma igreja pequena, mas coopera muito com o trabalho missionário.
E vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui, que em Filipenses 4, 15 e 16, o apóstolo Paulo expressa sua gratidão a essa igreja por seu apoio financeiro durante seu ministério missionário. Eles contribuíram com recursos para sustentar a obra e o sustento de Paulo, permitindo que ele se concentrasse na proclamação do Evangelho. Nós sabemos que Paulo era construtor de tendas. Era Paulo? Era. Ele fazia isso para sobreviver, né? E o que aconteceu? Chegou um tempo que ele queria se dedicar mais à obra. E a igreja lá em Filipenses, né? Os filipenses ajudaram. E ajudaram não só ele, mas também o povo que estava precisando ali. Mandaram uma oferta assim, generosa para aquele povo estabelecido. Então a igreja coopera com a obra, com os trabalhos missionários. Eu fico feliz que nós fazemos muito isso, né? Agora mesmo estamos em campanha e nós temos arrecadado assim, um valor significativo para os trabalhos missionários. Então, E uma igreja pequena, né? Igreja pequena, verdade. Então isso já acontecia lá. Filipenses 4,18, Paulo afirma que os recursos recebidos de Filipos são um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Isso demonstra que o sustento missionário não é apenas um ato de caridade, mas uma oferta espiritual ao Senhor. Então, quando eu faço isso, é uma oferta agradável a Deus. Lembra lá quando o pessoal trazia o sacrifício para Deus, tal? Hoje a realidade é outra. Quando eu oro, quando eu ajudo financeiramente, ou de qualquer outra, ou estando lá, é um sacrifício a Deus. Eu estou sacrificando ao Senhor. Então, é isso que Paulo quer mostrar, né, nessa história. Quando a igreja é cooperadora da obra, do trabalho missionário, que agora e aqui estamos falando, é assim que funciona. Eu não tenho condições financeiras de ajudar, mas eu posso orar. Entendeu? Eu posso ir, vá. Eu posso pregar até dentro de minha casa. É um missionário também. Então, é assim que funciona. A igreja tem que ser cooperadora da obra. E aqui vamos ver alguns exemplos. Como já falei em Filipenses. Vou dar uma palavra aqui. Pode falar. É assim. Quem sustenta o missionário? É ele mesmo? Quem pode sustentar? O governo? Não. Essa é uma obrigação da igreja. Essa é a obrigação das igrejas, sustentar o missionário. Por quê? Porque ele está indo ali para uma missão. É uma missão dada para ele. Uma missão em que o próprio Cristo determinou. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma missão que está dando. Então a igreja como um corpo, né, operador, tem essa obrigação de enviar sustento para ele. Por quê? Como é que ele vai estar em um local e não ter o sustento para ele? E assim, não dá certo. Por quê? Porque o tempo do trabalho dele aqui, que ele está aqui, é o tempo que ele poderia estar evangelizando. E a gente vê como uma profissão também ajuda. Né? Como Paulo, por exemplo, tenda. Ele estava onde aqui mesmo? Filipos. Certo? Quer dizer, a igreja em si achou confortavelmente enviar o quê? A oferta para que ele viesse voltar novamente para evangelizar. Então, hoje em dia, é a mesma coisa. A gente vê que tem pessoas que têm funções, que é formado, ele aproveita dessa formação dele para poder ir para certos países, certos locais, exatamente no objetivo de evangelizar. Mas também tem aqueles também que não tem, mas vai por quê? Porque tem amor ao que ele faz. Então, a igreja simplesmente tem essa obrigação. Não é que deve, não. É obrigação de enviar sustento para essas pessoas. Agora, imagine. Se não tivesse missionário, como chegaria a palavra de Deus para essas pessoas? Né? Então, quer dizer, a igreja em si, ela tem essa obrigação. Mas, infelizmente, tem muitas igrejas que não fazem isso. Tem muitas igrejas que se abre com uma pessoa sendo dona dela. Né? Então, aqui, como a gente faz parte aqui da comissão, né? Conversão, né? Batista, brasileira e aqui da Bahia também, nós temos esse privilégio de ajudar. E a gente presta conta à convenção sobre esses envios que a gente está enviando. E lá ele distribui, conforme cada um, porque assim, a gente pensa assim, que o missionário, quando chega num local, vai morar em uma casa bela, uma casa bonitona. Não. Ele tem que conviver conforme os pessoal daquela região. Na humildade, conforme naquela. Vamos supor que está em uma casa
bonitona, grandona, isso e aquilo. E os pessoal, em uma casa simples, passando um tipo de necessidade, o pessoal pensar o quê? Está entendendo? Então, essa é a obrigação da igreja. A gente pensa assim mesmo, poxa, eu quero ser missionário. É fácil? Não é não. Não é não. E quando Deus tem um chamado, Ele chama. Sabe por quê? Porque eu tenho um colega que ele muito tempo que eu não vejo ele. Ele não queria saber do Evangelho. Muito pelo contrário, ele criticava o Evangelho. Ferrendo mesmo. Você sabe o que ele é hoje? Missionário na África. Você viu como é o trabalhar de Deus na vida das pessoas? Quando Deus chama, quando Deus tem o objetivo, que assim, os planos, quando Deus tem um objetivo o objetivo dele para alguém, pode ter certeza que ele vai fazer. Pode ter certeza que ele vai fazer. Porque não existe o impossível para ele. Deus é Deus. E é esse Deus que convoca a igreja dele para que pregue a palavra de Deus. Para a gente ser missionário, não precisa a gente estar viajando, não. No trabalho, no colégio, em qualquer lugar a gente é missionário. E aqui, a lição também trata sobre isso, né? Já até falamos, mas vamos aqui reforçar. Cooperação da igreja com os trabalhos missionários hoje. Né? Já até falamos sobre isso um pouco, mas como eu trouxe aqui, a gente vai ler um pouco. Desde o início da igreja, Deus estabeleceu que a expansão do evangelho seria realizada por meio de cooperação entre igrejas locais e missionários. Nenhuma igreja deveria viver isolada. Ao contrário, todas deveriam participar da missão de anunciar Cristo ao mundo. A igreja moderna deve seguir o mesmo modelo bíblico, cooperando espiritualmente, financeiramente e ministerialmente com aqueles que foram enviados para cumprir a grande comissão. Como falou Elias aqui. Em Marcos 16, 15, né? Tem lá o ide do Senhor, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Isso é válido hoje também, né? Nós sabemos disso. Então a igreja tem que cooperar da mesma forma que foi feito antes. E eu fico feliz que nossa igreja faz isso. É engraçado que em Atos a gente vê o exemplo que teve, né? Jesus falou que ir para Jerusalém, né? Que lá desceria o Espírito Santo. Mas só que a gente olha assim, que as pessoas estavam muito na sua zona de conforto. Na sua zona de conforto. E o que acontece? Acho que, como o pastor já falou várias vezes aqui, né? Deus olha assim, Deus olha e faz, está errado isso aí. Aí vem a perseguição. Quando vem a perseguição, eles se espalham. E quando ele começa a se espalhar, começa a crescer o evangelho. E às vezes tem muitas igrejas hoje que estão na sua zona de conforto. A pergunta é, será que Deus vai precisar colocar uma perseguição, principalmente aqui no Brasil, para que o povo faça isso? Enquanto a gente tiver essa liberdade, temos que fazer. Temos que fazer. É assim, às vezes a pessoa não entende o trabalho de Deus, mas é assim que Deus trabalha. E na prática, como a igreja deve cooperar? Só relembrando que já falamos sobre isso aqui, mas vamos ler um pouco aqui sobre a lição, o que a lição nos diz. Primeiro, enviando os missionários. Né? Atos 13, 1 e 4, a igreja de Antioquia ouviu a direção do Espírito Santo, separou Barnabé e Paulo para a obra missionária. É engraçado que a gente vê essa parte aqui, Barnabé e Paulo. Né? Por que os dois se separaram? Porque tem uma discussão entre, acho que foi João, né? João Marcos, que foi para uma missão e no fim ele voltou, largou os dois lá. E na outra missão, Barnabé queria levar e Paulo disse que não. E teve uma discussão entre eles, para você ver como é as coisas. Né? Aí teve uma discussão entre eles. Aí o que aconteceu? João Marcos foi com Barnabé e Paulo seguiu viagem, se não me engano, acho que não foi... Eu esqueci que foi o... Silas, acho que foi Silas, né? Com Silas. Olha o trabalho do Espírito Santo. Às vezes, não é aquilo que a gente quer, mas o que o Espírito Santo quer. E o segundo ponto é sustentando a obra missionária, né? Os filipenses cooperavam financeiramente com Paulo. O terceiro ponto acompanha o trabalho missionário. Atos 14, 26 e 28 diz assim: depois da primeira viagem missionária, Paulo voltou à igreja de Antioquia e apresentou um relatório
isso é necessário, né? Que os missionários venham e tragam relatórios às pessoas responsáveis, da igreja, no caso. Aí, o quarto ponto, a igreja preservava a unidade doutrinária. Atos 15, quando surgia um problema doutrinário, quando surgia, né? As igrejas reuniam seus líderes para buscar a direção de Deus. Aí que está, né? Eu não tenho que impor a outra igreja que seja igual à minha, quando falo em doutrina. O que é que eu falo sempre? Tem base bíblica? Ótimo. Eu não posso requerer, porque a igreja tal fala em línguas estranhas, é porque a igreja tal tem outro formato de adoração, tem que cobrir a cabeça com véu. O que importa é o seguinte, como está seu coração? Né? Eu não tenho que estar comparando a doutrina do irmão com a minha. O importante é se tem base bíblica, é aí que é válido. Entendeu? E eu vejo às vezes, eu não sei se eu vou discutir sobre esse assunto com alguém, mas discutindo sobre doutrina. Hoje eu não faço mais, eu não sei se eu já fiz, mas eu acho que já fui contra algumas doutrinas antes, e eu já vi muita gente discutindo com outras pessoas por causa de doutrina. Porque tem que ser assim. Agora me lembrei de uma situação. E inclusive a gente falou sobre isso aqui algum dia, que não lembro que dia foi. Eu era adventista, e lá a gente se abstinha de alguns alimentos. Não comia carne de porco, até hoje eu não como, ainda sou religioso até hoje. Não tomava café não tem nada a ver, né? Não está na Bíblia, não. Para comer ave, só comia ave que voava, que não voava e tivesse asa, peixe que tivesse barbatana, e aí vai. Tinha algumas regras que a Bíblia fala e a gente seguia à risca. E aí veio uma pessoa da igreja batista, Sião. Olha que coincidência, eu sou batista. Na época eu discutindo com um rapaz sobre isso. E ele me trouxe aquela visão que Pedro teve, em que deveria comer todo tipo de animais. E aí ele dizia, mata e coma. Não tinha nada a ver com alimento. Nada a ver com alimento. Ali ia empregar os gentios. Não é isso? E aí o rapaz vem com essa discussão comigo. Eu era muito novo na igreja. Nem sabia o que era isso ainda, o que Pedro estava, a visão que Pedro teve lá. E houve uma discussão entre ele, que ele me impôs o jeito dele, e eu não queria aceitar, né? Enfim, não levou a nada. Deu para entender, irmão? Não adianta discutir doutrina. Agora, outro dia, em contrapartida, eu dei uma carona a um irmão, Juarez, alguém deve conhecer Juarez aqui. E Juarez é aquele pentecostal, né? Do pé roxo, como diz o outro. Mas a gente conversou, foi mais ou menos 1 hora de viagem. Mas foi uma conversa tão proveitosa. Foi tão bom a conversa. Rapaz, eu não sabia que aquele homem era tão sábio. E olha, de doutrina diferente. O homem pentecostal, como diz o outro, do pé roxo ali. E eu, com ele, a gente bateu um papo. Cada um respeitou a sua doutrina. E eu saí dali mais rico, espiritualmente falando. Então não adianta eu querer impor as doutrinas minha a outras igrejas. Irmãos, Deus vai buscar um povo. Um povo. Não disse é batista, vem buscar o povo dele. Agora temos que estar preparados para isso. Não vale a pena discutir doutrina. O que vale a pena é propagar o evangelho, falar de Deus. É nós, como igreja, nos reunirmos, né, como comissão, e decidir o que vamos fazer como igreja, respeitando as outras igrejas. Isso é um assunto que nós temos que tratar sempre, porque nós temos a tendência a criticar, né? Não tem jeito. Né? Quando vemos alguém novo chegando com uma nova doutrina, aí já vamos jogando pedra, né? Então temos que tomar esse cuidado, porque Deus vai usar de várias maneiras para que o evangelho dele seja pregado. Não me cabe criticar. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para crente maduro, que eu digo sempre. Cuidado para não cair nesse tipo de doutrina que vem aí. Os novos que estão chegando, nos cabe ensinar. E muitas vezes até cai em algumas situações, porque são novos. Mas eu vejo crente velho, né? Já comendo comida sólida, que parece que, não sei se está comendo comida sólida ou se está no leitinho ainda. Seguindo esse vã doutrina, indo atrás de coisas que não convém para nós. Já conhecemos a palavra, parece que não conhece. E seguindo esse tipo de coisa. Para quem está chegando agora, volto a dizer, é válido. Poxa, eu vejo eventos aí que levam, sei lá, não sei quantas mil pessoas. Deus está ali, né? Deus está pregando, o Espírito Santo está ali. Eu não sei os meios que Deus vai levar para fazer com que essa pessoa entenda que não é daquela forma. Mas eu tenho certeza que ali tem pessoas que aceitaram a Jesus verdadeiramente. Se tem base bíblica, é isso que eu digo sempre. Aí cabe o quê? Vamos supor, a gente está falando aqui sobre o trabalho da igreja em si, a igreja cooperadora da verdade, certo? Claro que se chegar uma pessoa com outro tipo de doutrina que não é bíblica, a igreja tem que rejeitar. A igreja toma a decisão. É o corpo da decisão. Se foge da Bíblia, tem que rejeitar. Certo?
Você falou aqui sobre a questão de doutrina. Se eu não me engano, foi o pastor Arnon. Se não foi ele, ele vai me corrigir. Porque ele pregou em uma igreja que tinha um grupo acreditava no batismo com o Espírito Santo em línguas. Ou seja, um lado pentecostal e um lado tradicional. Se eu não me engano, foi ele que falou. Se não foi ele, depois vai me corrigir. Viu? Então, como ele falou aqui, a questão é você respeitar a doutrina. Ela é bíblica? É. Mas respeite, a questão é questão de interpretação. Desde quando a interpretação não saia da linha da verdade, da palavra de Deus. Certo? E assim, vamos supor, como eu falei aqui no instante aqui, eu vim da igreja pentecostal, mas às vezes o modo de como agia referente a falar em línguas, eu não aceitava. Porque eu sei assim. Aí meu irmão vai me perguntar, irmã Elia já falou em língua? Eu vou dizer a você que já. E não foi uma coisa forçada por mim mesmo. Foi uma coisa espontânea. Certo? Aí o irmão dizer, o irmão foi batizado então pelo Espírito Santo? Eu posso dizer que sim, posso dizer também que não. Porque eu creio que eu aceito na Cristo, já sou selado pelo Espírito Santo. Eu posso também dizer que fui batizado com língua, falei em língua pelo Espírito Santo. A pergunta é, em que eu vou vamos dizer assim, me espelhar? O importante é que eu creio, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é forçado. Por que eu não aceitava? Porque às vezes a pessoa queria que você falasse. E isso aí, quando veio comigo, veio uma coisa tão assim, espontânea assim, ó. Às vezes, quando veio, eu travava. Porque eu não entendia. Aí depois eu deixei. Agora eu vou chegar aqui na frente aqui. Eu vou estar falando em línguas estranhas? Claro que não. Claro que não. É uma coisa entre você e Deus. A não ser se tiver intérprete. E Paulo fala sobre isso, né? Se fim fala em línguas, né? Que seja alguém que traduza, né? Isso é outra história, outro assunto que nós podemos tratar depois. Mas, falando sobre doutrina, o respeito a gente tem que ter. Pode falar, irmã. Em relação à igreja, graças e paz, irmãos. A questão da doutrina é onde você está. Se eu estou aqui em Pérola, eu sei a doutrina de Pérola. E quero ficar aqui. Eu tenho que orar a Deus para trabalhar o meu coração, para eu não estar aqui criticando o irmão, não estando em paz, não estando em comunhão. Se você está em uma igreja que é mais renovada e você é mais tradicional, ore ao Senhor para que você não se assuste, para que você não fique ali criticando o irmão, porque ao invés de você estar buscando ao Senhor, você vai estar se afastando cada dia mais dele. Porque a gente sabe que você vai ter igreja que vai usar o véu, você vai ter igreja que não vai bater palma, você vai ter igreja aí que a pessoa vai ter a parede preta, você vai ter igreja que a pessoa vai pular. Mas você vai ter igreja que as pessoas vão ficar sentadas o culto inteiro, né? Então, ore ao Senhor por isso. Porque muitas vezes a gente peca porque está vendo o irmão indo para a igreja de manhã, ou está indo para um evento, né, evento gospel, e você está ali criticando tanto, você não está fazendo nada, nem por você. Então, vamos orar também para disso, porque às vezes a gente está pecando sem perceber. Sabe quando a gente peca e acha que não está em pecado? Porque pecado é o dono da verdade. É o dono da verdade. Então, vamos orar para isso. É o pecado inconsciente. Isso é consciente, viu? Não, o cara falou, não está sabendo da pecado, é inconsciente. E o ponto 5, né? Para o que a lição nos traz aqui. Ponto 4, não? Já falei, a unidade doutrinária? Já falei. Já falou? Já. Foi o que está discutindo agora. E fala agora o que a gente falou aí. O respeito à diversidade de ministérios. A gente nem tinha falado aqui, mas já falou sobre isso. Então, Paulo, Pedro, Tiago e João reconheceram que possuíam ministérios diferentes, mas trabalhavam para o mesmo Senhor. Opa, aqui fechando o que a gente falou. Então, eu tenho que respeitar. Né? Eu fico muito triste, e eu até vigio também, porque a tendência que nós temos de criticar outra religião é muito grande. Eu não falo só outras denominações, não. Eu falo outras religiões também. Por exemplo, alguém que veio da Umbanda, alguém que vem do Candomblé, alguém que vem do Espiritismo. Aí eu critico o tempo todo. Como é que eu vou falar do amor de Deus para essa pessoa? Essa pessoa não vai querer me ouvir. Então eu tenho que respeitar também.
as outras religiões. Agora, o que acontece? Eu não posso me envolver, mas o respeito ele tem que ter. Né? Nós temos aqui a nossa irmã Carmen, chama de irmã, que está mais aqui do que lá. Viu? E ela participa do nosso PGM, estava até ontem lá. E nós sabemos, né, Carmen, a religião que ela participava, que quase pouco vai lá agora. Viu? Mas já está com um pezinho aqui dentro. Né? E se nós afastássemos ela, criticasse ela nem para a igreja viria. Mas ore por ela, irmão. Já está com um passinho, já ela disse que canta aqui. Esse é Binho, eu me chamo de Binho, parece o crente, né? Digo, olha, parece sim. Tá entendendo? E quando a gente está no PGM cantando, ela puxa as músicas também, ela conhece, né? As músicas antigas, evangélica, e aí canta com a gente, é uma maravilha. Então, irmãos, não me cabe julgar, né? O que a palavra traz aqui sobre cooperação e respeito à diversidade ministerial é essa aí. Luciana, eu falo muito sobre isso aqui, Luciana. Luciana é muito taxativa com isso. Eu tenho aprendido, viu, irmã? Porque eu digo para você, o que eu aprendi foi que só a religião adventista seria salvo. Eu falo isso porque eu fui de lá. Não estou dizendo que não vai ser salvo, pode ser sim. Mas eu achava, eu posso falar isso porque eu fui de lá. E gosto dos irmãos de lá, não critico a igreja. Eu acho que a igreja é uma igreja séria, mas está se mudando essa realidade, essa ideia, né? Porque os conservadores achavam que só eles poderiam ser salvos. Hoje já mudou um pouco a história, né? Porque, infelizmente, existem aquelas pessoas conservadoras. Mas o que eu fico feliz é que Deus clareou a minha mente. Me fez entender de outra maneira que outros povos, outras igrejas também serão salvas. Nunca discuti com irmão nenhum lá sobre isso. E não discutiria hoje também. Respeito. Eu só falo isso porque eu fui de lá e eu aprendi assim. Olha, só nós seremos salvos. Mas a Bíblia dá base para outros, como Paulo vem para os gentios. Né? Então, eu não posso, de maneira nenhuma, pensar dessa forma. Só os batistas têm a melhor doutrina. Só os batistas serão salvos. Não. Então, essa lição de hoje é para nós aprendermos a respeitar também os outros. Né? Porque temos uma tendência imensa, irmão, a criticar. Porque fulano aí é da macumba. É isso. Pelo amor de Deus, irmãos, como é que eu vou poder falar do amor de Deus para essa pessoa? Nunca ela vai chegar até mim. Olha, eu tenho clientes que tem uma mesma que é dona de um terreiro. E ela se dá super bem comigo. Pensa como vai chegar lá. Apesar de ela participar disso, mas ela é uma pessoa até suave. Eu não sinto aquele peso quando ela chega lá. A gente conversa, a gente bate um papo. Eu não sei em que momento eu vou ter a oportunidade de falar de Jesus para ela. Mas eu creio que um dia eu vou ter essa oportunidade. Agora, por quê? Porque eu criei uma amizade com ela. Se eu não tivesse essa amizade, ela chegasse lá e eu tratasse ela mal, nem para minha cara eu queria olhar. Então, esse cuidado, esse respeito, nós temos que ter. Volto a dizer, cuidado para não se envolver com esse tipo de trabalho. Porque nós somos crentes maduros. Cuidado. Fala, irmã. É só essa parte de ficar quietinha. É a irmã Cacá, né? Essa irmã que um dia eu creio em Deus. É um exemplo para a gente. Porque assim, talvez, em outro momento, cada vez que ela entrasse, a gente não sentasse perto. A gente não quisesse abraçar. A gente não conversasse. Eu tenho um negócio para falar, só isso aí. Meu pai nunca teve, não é de religião africana, nada. E nem de... Meu pai é católico. Mas quando ela tinha até 5 anos de idade, minha avó perdia muitos filhos. A gravidez dela, ela não vingava. E quando meu pai engravidou de meu pai, ela disse que até os 5 anos ele não ia cortar o cabelo. Né? Então, promessa. Então, imagine, né? Vai via de trança. Só que quando ele foi crescendo, passou os 5 anos que ela cortou o cabelo, ele disse, até ele casar. Porque ela tinha uma coisa que a família dela tinha que casar, porque ela tinha sido abandonada, acho que quando o pai tinha 7 anos, ou foi 8. E aí ela disse que quando o primeiro filho casasse, ela tiraria, ele parava de usar branco na sexta-feira. E meu pai só usava branco. Meu pai é negro. E a gente não ligava pra gente, era uma maior alegria. Meu pai tá todo de branco dia de sexta-feira. E na escola alguém brincava de alguma coisa, mas aí não atingia. Quando eu cresci, que eu passei a ouvir, seu pai é do candomblé. E meu pai tinha um medo, é dele isso aí, esse medo é dele. Eu acho que ele ouviu tanto isso, as pessoas terem medo dele, que ele sempre dizia, não entre ali, não passe ali, meu pai. Mas eu tinha até... E aí, quando eu cresci, no meio das sessões evangélicas, eu, às vezes, não queria que fosse lá em casa na sexta. Porque o meu pai estaria de branco e eu ficaria triste de alguém olhar para ele com olhar porque as sessões eram maldosas.
com olhar de maldade. E a gente só dá roupa branca ao meu pai. Para minha família inteira, pra gente. Minha avó faleceu, meu pai casou, né, antes e tal. E meu pai nunca deixou ele. Minha mãe falou isso, então eu não consigo. E meu pai, ele não consegue. Toda sexta-feira, meu pai vai estar da cabeça aos pés, porque até o boné dele é branco. E pra gente... Até a cueca deve ser também, né? Tudo. Sapato. E a gente dá pra gente, pros meus filhos. Aí ele não tem visão, meus filhos não sabem da promessa. É a maior alegria. Mas eu digo a vocês que quando eu entrei na igreja evangélica, meu pai vindo à igreja dia de sexta-feira, era capaz de eu dizer, pai, minha mãe não, leva, na minha alegria. Ô, pai, eu fico em casa. Porque eu tinha medo do povo evangélico criticar o meu pai. E meu pai não querer voltar mais. Porque nós sabemos que tem muito irmão que no olhar fere outro. Então, isso de Carmo é uma vitória. E eu peço até perdão ao meu pai aqui, por muitas vezes em um culto de sexta, em outras igrejas, ou aqui, se algum dia teve, não ter convidado ele. Porque quem encontrar meu pai na rua vai saber que toda sexta ele pode estar onde for. E é numa alegria, ele lembra de minha avó. E pra gente, vocês não têm ideia do que é pra gente. E uma obediência. Meus filhos, a gente não repara que ele está... A gente só sabe que ele está de branco, mas é uma promessa. A gente está falando aqui sobre respeito à diversidade de ministério. Às vezes a gente nos colocamos no lugar de Deus. Às vezes a gente somos juiz em criticar, em condenar uma religião, uma denominação. Outro dia eu falei aqui na igreja que não existe uma igreja perfeita. Aí eu cheguei até a falar que essa igreja aqui mesmo, às vezes eu vejo erro nessa igreja. Porque nós não somos perfeitos. Certo? E às vezes a gente fala tanta igreja, uma denominação que o pessoal fala muito mal referente à Igreja Universal. Mas eu conheci pessoas da Igreja Universal que estão ali dentro, mas não se leva por qualquer tipo de ensinamento, mas pela palavra de Deus. E olha o que essa igreja faz no mundo inteiro. Às vezes a gente fala assim, mas aqueles líderes ali, tudo assim. Sim, eu sei. Mas tem pessoas lá dentro que são fiéis a Deus. A Deus. Não só a Igreja Universal, mas várias outras igrejas. Aí como o pastor fala, no dia que tiver uma igreja aqui perfeita nesse mundo, desconfie. Mas se tiver, desconfie. Porque a única, como o Kaique falou, a igreja é uma só. É a que vai para a glória. É que Cristo vai chegar e vai arrebatar. E aí veja a Igreja Universal, o tamanho de missões que ela faz no mundo todo, e vai em locais onde muitas igrejas em si, tradicional, que poderia ir, não vai. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem de um pastor na Ucrânia, em meio à guerra. Sabe o que perguntaram para ele? Você não quer voltar, não? Ele fez, não. Queremos continuar aqui. O nosso trabalho é aqui. Então, assim, às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, em criticar. Claro que tem certas coisas que a gente olha mesmo, diz que está errado, né? Vê certas situações que, poxa, isso aí está errado. Mas não criticar, generalizar totalmente. Porque, assim, Deus, eu penso assim, há várias denominações. Há aquela que o pessoal fica pulando, aquela que o pessoal fica rodando, né? Aquela que o pessoal fica sentada, aquelas que o pessoal bota uma bateria aqui, como fala, aquela igreja que gosta de zoada. Aí eu fico assim, olhando, Deus é tão sábio que Ele colocou igrejas diversas para cada tipo de pessoa que goste dela. Que gosta dela. Então, assim, quando a gente vê qualquer coisa, não critique. Você pode até discordar de alguma coisa, mas não critique generalizando tudo. Porque o que importa é o que está no nosso coração. E às vezes tomamos o lugar de Deus, que Ele é o juiz, às vezes nós tomamos o lugar dele. É que a gente tem que entender isso aí. Que todos nós somos seres humanos falhos. A gente viu aqui, várias vezes aqui, na própria palavra de Deus, questão de Pedro, quantas vezes Pedro falhou? Né? Quantas vezes os discípulos duvidaram de Cristo ali?
e vindo tanto milagre. Quantas vezes o povo de Israel viu tanto poder de Deus e de repente e terminou caindo na idolatria. Devemos tomar muito cuidado com isso. Que nós somos, falar a verdade, hoje em dia o inimigo ele trabalha muito pesado. Tem que muita seita aí, enganando as pessoas. Tanto que tem entendimento e aquelas que não têm entendimento. Aquela que tem entendimento é porque a fé dela não é enraizada. Aí ele se deixa levar por vários tipos de doutrina, ensinamento de doutrina. Mas tem um entendimento. Mas deixa-se levar. Então, assim, devemos nos manter, né? Seguir aqui, beleza. Temos nossos erros? Temos. Eu garanto a você que, da mesma forma que a gente olha os erros de algumas denominações lá fora, ele olha os erros daqui de dentro também. Mas a verdadeira igreja é aquela que Cristo, quando voltar, é mundial, levar todo mundo. Essa é a verdadeira igreja. E para concluir, irmãos, eu trouxe uma citação que diz assim: ó, o modelo apresentado em Atos e nas cartas de Paulo revela que a obra missionária sempre foi uma responsabilidade compartilhada entre a igreja enviadora e os missionários. A cooperação envolve oração, sustento, comunhão, acompanhamento e fidelidade à sã doutrina. Essa sã doutrina é importante, viu? Uma igreja que coopera com missões demonstra amor por Cristo e compromisso com a expansão do reino de Deus, tornando-se participantes dos frutos da evangelização até os confins da terra. Em Romanos 10, 14 e 15, é assim: ó, como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então eu termino aqui a minha parte, né, com essa passagem. Que Deus possa nos usar como igreja, né, e como individualmente também. Que assim essa palavra não passe em vão nos nossos corações, mas que nós possamos assim colocá-la em prática. Beleza. Então já finalizamos aqui, vamos ficar de pé, vamos orar, né? Já terminamos a nossa primeira parte aqui do culto da escola bíblica e com certeza tiramos aqui muitas lições, né? Muitas coisas que podemos pôr em prática. A palavra é sempre atual e ela, o tempo todo nos exorta de como devemos agir e como devemos nos comportar como servo de Deus. Então vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo alerta em que nós, como igreja, temos sido cooperadora do Evangelho, no sustento, e também, Senhor, que possamos assim orar e estar trabalhando para a Tua obra. Senhor, nos desperta, Pai. Se há alguém que está dormindo aqui entre nós, que possa ser despertado, Senhor, para esse assunto que aqui tratamos hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco no decorrer desse dia. E assim eu também te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.